Nas grandes cidades, transformar espaços abandonados ou de pouco uso em locais mais diversos e com boa infraestrutura é sempre uma boa aposta. Porém, é preciso ficar atento ao contexto daquele ambiente antes de transformá-lo, para não causar problemas a quem vivia por ali antigamente. Esses problemas são chamados de gentrificação por alguns pesquisadores. E você sabe o que é isso? É hora de descobrir, é hora de saber ciência. Fomos até o Departamento de Arquitetura da UFRN para buscar a definição de gentrificação com a professora Miriam Brasil. Gentrificação é um processo, urbano, que é quando você faz uma intervenção em uma área e essa área ela passa por um processo de substituição das classes ou camadas sociais que frequentavam tradicionalmente aquele espaço por outros grupos ou outras classes que são de poder aquisitivo superior, Então você tem uma substituição dos usuários tradicionais por novos usuários, que se adequam aos novos usos a partir dessas intervenções. Qualquer lugar pode passar por isso. Túneis, viadutos, shoppings, restaurantes e outros equipamentos podem provocar o início da gentrificação dos espaços. Mas quais os motivos que levam a isso? Em geral, esse processo é consequência de transformações que acontecem na área, que podem ser intervenções públicas, podem ser intervenções privadas. As intervenções públicas e privadas, elas têm uma consequência de transformação. Essa transformação, ela pode ser qualificando ou desqualificando, valorizando ou desvalorizando o espaço. E às vezes essas intervenções, elas trazem uma qualificação e uma valorização para a área que faz com que as pessoas que utilizavam aquela área não possam pagar por ela, quando você tem uma qualificação, uma valorização, você tem um aumento do preço dos imóveis, o aumento do IPTU, o aumento de contas, por exemplo, de energia, de infraestrutura, que muitas vezes essa população não está pronta para arcar com esses custos. Ainda na lista dos causadores da valorização estão estruturas voltadas à promoção de arte e cultura. Os equipamentos culturais, eles têm sido, nas últimas décadas, equipamentos que são promotores de qualificação de espaço. Então, muitos projetos urbanos em áreas degradadas têm se optado por esse viés cultural. Então, isso acontece em vários lugares do Brasil e do mundo. Por exemplo, em Fortaleza, você teve um equipamento que aposta na requalificação da antiga área portuária de Fortaleza, foi com a construção do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, no fim da década de 90. Esse equipamento, ele trouxe usos completamente diferentes para a área. Então, a população de baixa renda que morava ali passa a não ter mais condição de morar, e você passa a ter essa substituição, inclusive por exemplo, de moradia, por bares, por casas noturnas, por galerias, por espaços de exposição, porque são atividades que vão se encontrando. A Rua Vaz Gondim, mais conhecida como Beco da Lama, aqui na Cidade Alta, é um ponto boêmio e que há décadas tem vocação para a cultura. Só que este ambiente sofreu uma grande mudança em fevereiro deste ano, quando foi revitalizado pela prefeitura. Praticamente morei dos anos 70 até há muito tempo no centro da cidade, E tive comércio, lanchonetes, todas próximas ao Beco da Lama, nas mediações do beco. O Beco da Lama, assim, desde os anos 70, que é a mesma coisa, Assim, eu já peguei ele já com asfalto, os bares, todos os bares, pequenos botecos, E com eficiência de banheiro, essas coisas assim. E sempre foi um local onde se frequentou boêmios, artistas intelectuais, Sempre se encontrava final de tarde, ou então se tomava café muito pela manhã. Muitas vezes as pessoas não era uma coisa de você dizer como se fosse um status bacana. Era para quem estava aqui, quem produzia, quem fazia poesia, quem faz teatro, quem faz música, quem faz cinema, e que tu concomitantemente bebe e come, dessa coisa, de tudo aqui, normalmente como gente. Está passando por essa fase agora desse boom, de encontros com vários shows, então você tem uma superpopulação hoje frequentando ele, Uma coisa que você chega a ter 1.000, 1.500 pessoas numa noite,
né, trafegando nesse meio. Isso é muito bom para o centro, né? Mas que realmente se guarde da sua memória o que é importante mesmo para a própria cidade. É importante que quando você vai intervir no espaço, você envolva as pessoas que utilizam aquele espaço, para que ele seja pensado para elas. Porque se você faz um projeto e você não considera quem já usa ou quem vive naquele espaço, você pode correr o risco de fazer um espaço para outras pessoas, o que vai terminar expulsando, né, os primeiros usuários e atraindo outras pessoas. Essa ideia do grafite, por exemplo, utilizando as próprias pessoas, poderia ter sido uma boa alternativa. No caso do Beco da Lama, você ainda não tem uma substituição, né? As pessoas que usavam, algumas continuam utilizando. Pode ser que daqui a uns anos a gente identifique isso, pode ser, né? Ainda não, eu acredito que ainda não. Não basta apenas modificar o lugar, é preciso planejamento. A valorização em si de uma área, ela não pressupõe que vai ocorrer uma gentrificação. O que a gente tem que preparar é essa área para que essas populações elas possam coexistir. E que a gente possa ter ofertas suficientes para um público de maior poder aquisitivo que chega, mas também para aquele que fica. Que apontam nessa tentativa, né? Não há uma resposta clara de como é que você qualifica um espaço sem tornar aquele espaço mais valorizado, mais caro e mais difícil de acesso para a população de baixa renda, por exemplo. Mas eu acredito que políticas públicas, que quando você vai fazer uma intervenção, você já tem que prever que isso é uma possibilidade de acontecer. E aí que você tenha políticas públicas para garantir que a população que utiliza esse espaço, ou que mora, ou que trabalha, que ela permaneça. A valorização é um sinal de alerta. Uma área que tem uma população mais vulnerável, uma população de menor poder aquisitivo ocupada, e ela tem algum investimento de porte sendo colocado ali nessa área, e começa a ter um processo de valorização, já é um grande alerta para o poder público, de trabalhar, de fazer um diagnóstico dessa área, de ver as potencialidades de como é que essa população pode dialogar com o que está vindo de novo. Depois, agora não. Agora é um bar. Vai continuar com a sua vida eterna, sempre. O beco nunca vai morrer, nunca. Nunca, 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 sabe? Ele pode perder alguma coisa do que ele era antes. Porque até você, até eu não sou mais a pessoa que eu pensava quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20, quando eu tinha 25, né? Eu tenho 50, tá bom? Então eu tenho vivências diferentes, eu tenho fases diferentes, é verdade?